Apocalipse capítulo de número 2, do primeiro versículo em diante, nós já lemos hoje. Vamos ler novamente a carta à igreja em Éfeso. E deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai passear um pouquinho por referências aqui essa noite. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém. A igreja em Éfeso, ela surgiu em Atos 19. Paulo está em viagem missionária. Ele visita Éfeso, que é uma cidade monumental, literalmente falando. Ali havia uma estátua da deusa Diana, que eles adoravam, a Diana dos Efésios, esculpida em um meteoro que caiu do céu. Por isso, se nós olharmos no texto, diz, a venerada Diana dos Efésios, que veio de Júpiter. Segundo a tradição, caiu uma pedra, um meteoro do céu, e naquela pedra eles esculpiram a imagem da deusa Diana. O templo da deusa Diana era 3 vezes maior do que o panteão todo de Atenas, o templo todo de Atenas, do panteão de deuses deles. E Paulo chega nessa cidade e começa a anunciar o evangelho. Ele prega o evangelho em sinagoga e não aceitam. Assim como Jesus também pregava nas sinagogas e não aceitavam o evangelho. Expulsam Paulo da sinagoga e a Bíblia diz que eles, descrentes e falando mal do caminho. Esse termo é interessantíssimo porque os cristãos, antes de serem chamados cristãos, eram chamados de os do caminho. E o evangelho era chamado de caminho. E eles falavam mal do caminho, ou dos do caminho, né? E Paulo não pôde pregar mais na sinagoga. Ele separa alguns ali e começa a ensinar por 2 anos em uma escola, aproximadamente de 5 a 6 horas por dia. Você imagina um discipulado pelo apóstolo Paulo por 2 anos, 5, 6 horas por dia? É coisa tremenda. Fora os que já tinham sido batizados com o Espírito Santo, que foi o número de 12, porque só conhecia o batismo de João, e Paulo foi lá e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo, começaram a profetizar e falar em línguas estranhas. Vendo todo o poder do evangelho, os filhos do sumo sacerdote judeu, Seva, que eram 7 filhos, começaram a querer expulsar demônios em nome do Jesus que Paulo pregava. Aí chegaram para o endemoniado e falavam: esconjuro-vos em nome do Jesus quem Paulo prega. E o demônio disse: sei quem é Jesus, conheço quem é Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E aí foi embora apanhando, nus e envergonhados. Diante disso, todos os que praticavam magia e tinham livros de magia, vendo o poder do nome de Jesus do Evangelho, espontaneamente, começavam a queimar seus livros de magia, se entregando a Jesus. A Bíblia diz que eles vinham confessando os seus pecados e os seus feitos e queimando os seus livros de magia. Queimaram mais de 50 mil em prata, monetariamente falando, de livros ali, de materiais. Não sei quanto valeria hoje, mas creio que também é uma pequena fortuna ou uma grande fortuna. Esse era o poder do evangelho ali, naquela cidade de Éfeso, naquele momento. De coisas que surgiram espontaneamente, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do próprio evangelho.
que tocaram o coração de pessoas que serviam diretamente Satanás, e essas pessoas deixam Satanás, deixam o engano e se convertem a Jesus. Aproximadamente 40 anos depois, mesmo o Senhor Jesus manda uma carta para essa igreja através de João. Essa carta que nós lemos essa noite. Eu quero que você acompanhe esse texto. No verso 2, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, ou em outras versões, por amor do meu nome. Não é que eles não tinham amor, eles tinham amor até pelo nome. E não te deixaste esmorecer. Preste atenção nisso. Se o texto acabasse aqui, quem de nós diria que essa igreja era uma igreja repreensível? Se o texto acabasse aqui, quem de nós diria que faltaria alguma coisa, ou que essa igreja não tinha amor? Porque se você olhar, essa palavra labor, conheça as tuas obras, tanto o teu labor no texto original, fala de trabalho atrelado a fadiga e aborrecimento, ou seja, era uma igreja que trabalhava tanto, que chegava a se fadigar no trabalho dela. Era uma igreja que trabalhava, e muito, a ponto de esse trabalho demasiado causar até em alguns algum tipo de desconforto ou aborrecimento, de tanta exaustão pelo trabalho, mas era uma igreja que trabalhava. Como a tua perseverança ou paciência, em outras versões, que também no texto original é resistência. Era uma igreja que aguentava, que resistia, que sofria, que viesse o que viesse, estava ali, firme. Essa palavra fala de rigidez, de firmeza, de ortodoxia, de uma igreja que não se desviava nem para a esquerda nem para a direita. Nós não estamos falando de qualquer igreja, nós estamos falando de uma igreja que tinha tudo isso, que não pode suportar homens maus. Uma igreja que é discipulada por 2 anos pelo apóstolo Paulo, não pode suportar homens maus, sabe colocar à prova, sabe testar quem se diz apóstolo e não é, coisa que a igreja moderna não sabe fazer. Eles sabiam, colocavam à prova, desmascaravam a mentira. Eles lutavam diretamente contra o pai da mentira, que é Satanás. Quem diria que uma igreja dessa sofreria repreensão? É uma igreja aparentemente perfeita. Puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, mais uma vez, paciência, rigidez, ortodoxia, e suportaste provas por causa do meu nome, ou por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Estou falando de uma igreja que aguenta todas as pancadas por conta do amor ao nome de Jesus. Aguenta por amor do nome, não cede por amor do nome. Vem a prova, ela está de pé por amor do nome de Jesus. E não te deixaste esmorecer, não desfaleceu a força da perseverança, não desfaleceu a paciência, não cederam à mentira, não se cansaram de batalhar, de lutar e de permanecer de pé, rígidos, como quem batendo contra aquela igreja não consegue deixá-la caída, ou não consegue feri-la ao ponto de tirar as forças. É uma igreja que apanha, mas ela volta para o estado original. É uma igreja que recebe afronta, mas não se desvia. É uma igreja impecável para nós. É uma igreja perfeita para mim e para você. Todos nós gostaríamos, se vivêssemos naquela época, de congregar em Éfeso, com toda certeza, numa igreja que tem todas essas qualidades e é politicamente correta, que não tem nada a se apontar,
tem paciência, tem perseverança, tem zelo doutrinário, não suporta mentira, guarda os pilares do Evangelho. Qualquer membro da igreja em Éfeso poderia escrever um livro dos pilares centrais da fé cristã. Hoje os crentes não sabem defender nem o motivo da sua fé, nem a sua esperança. Eu estou falando, irmãos, de até aqui está tudo ótimo, mas até aqui está difícil de a gente seguir isso. Imagina o que vem. Até aqui, até o verso de número 3, já é difícil uma igreja seguir tudo isso, sem vacilar em nada. Imagina o que vem por aí. Uma igreja sadia, uma igreja zelosa pela palavra, uma igreja que heresia não tinha lugar, não entrava, uma igreja que guardou os princípios e os pilares da sua fé. Mas enquanto isso acontecia, por 40 anos, alguma coisa foi deixando de lado, alguma coisa foi indo, alguma coisa já não era mais como antes. Éfeso era tão importante que depois do ano 70, quando Jerusalém foi saqueada e sitiada, Éfeso se tornou, no lugar de Jerusalém, ponto principal do cristianismo, ou capital do cristianismo, no lugar de Jerusalém. Era uma igreja onde todos congregavam ali, como o pastor mesmo citou. João, depois da ilha de Patmos, depois do Apocalipse, quando saiu de lá da ilha de Patmos, foi para Éfeso. Era ancião da igreja em Éfeso, era pastor da igreja em Éfeso. Velhinho ainda, a história diz, a tradição diz, que eles levavam João até a frente para falar, e tudo que João conseguia falar era: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Era só isso que ele conseguia falar, pela idade e porque nada mais era necessário. Mas através do mesmo Paulo que escreveu 1 Coríntios 13, que é o hino do amor, e através do mesmo João, que é apóstolo do amor, o Espírito Santo falava a essa igreja do risco de perder o amor, mas essa igreja não ouviu. Não ouviu. Eu aprendo que amor ao nome dele é diferente de amor ao próprio Jesus. Por amor ao nome dele a gente suporta. Por amor ao nome dele a gente não cede. Por amor ao nome dele a gente não suporta ouvir heresia, a gente desmascara, a gente diz quem é e quem não é. Tudo por amor ao nome dele. Mas há uma diferença enorme. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo de número 10. E você vai me dizer o que isso tem a ver com o texto, o que isso tem a ver com Atos, o que isso tem a ver com Éfeso. Lucas 10, 38 em diante. Eu confesso para a igreja que eu pesquisei muitas coisas sobre o assunto, vi vários livros de autores diferentes e nada substancial, tudo levando para o lado romântico da coisa. Quando a gente fala de primeiro amor, a gente lembra do lado romântico da coisa, mas isso é muito mais profundo. É muito mais profundo. Lucas 10, do 38 em diante. Indo eles de caminho, como os do caminho lá de Atos 19, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os mandamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã, tendo deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar, ou ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Temos duas igrejas aqui, uma igreja Marta e uma igreja Maria. O que Marta queria? Marta tinha amor ao nome dele. Marta queria receber a pessoa de Jesus da melhor forma possível, não era errado isso, e era politicamente correta. Ela não podia deixar ali os afazeres, a mesa e tudo mais, ela era a anfitriã, ela queria receber Jesus.
queria hospedar Jesus. Só que tinha uma diferença enorme aqui, entre receber Jesus e receber Jesus. Marta era aquela que chegava assim, licença pastor, me dá essa mão. Jesus, tudo bem? Prazer ter o Senhor conosco aqui em casa. Sinta-se à vontade, vou preparar um banquete para o Senhor. Pode ficar aqui. Ela trabalhava. A intenção era boa. Ela tinha amor ao nome de Jesus. Só que aí Maria ficava aqui. Enquanto Marta queria receber Jesus assim, dando a mão, cumprimentando, oh, seja bem-vindo. Queria receber Jesus desse jeito, Maria queria receber Jesus aqui. Fala, Senhor. Pode falar. Eu quero receber aqui. Pode falar. Essa é a diferença dessas duas igrejas de Lucas 10. E essa é a diferença de a antiga Éfeso e a nova Éfeso. A Éfeso de Atos 19 era a Éfeso que queria receber o Jesus aqui por amor dele. Éfeso de Apocalipse 2 é a que amava o nome dele e estava fadigada em muitos trabalhos, muito serviço. É uma igreja que pensa numa igreja que trabalhava, mas enquanto trabalhava, talvez ia se esquecendo do amor. Quanto mais trabalhava, mais os crentes aumentavam em número, mais a igreja crescia, mais a paixão ia acabando, mais os problemas iam aumentando, mais o foco ia saindo. E já não era mais a igreja de antes. Já não era uma Éfeso Maria, era uma Éfeso Marta, que olhava talvez para as igrejas em volta e dizia, vocês não se importam de a gente estar trabalhando tanto aqui? E é para receber Jesus. Aí vem Jesus e diz, uma coisa só é necessária. Só uma. E Maria escolheu a melhor parte. Jesus não era politicamente correto. Jesus não era politicamente correto. Olha lá, Robertson, o que você está dizendo. Sim, ele não era politicamente correto. Estou falando de alguém cujo apelido era amigo de prostitutas e de pecadores. Alguém que os discípulos de João chegavam e diziam, ei, peraí, todo mundo lava as mãos aqui, o senhor não lava? A gente jejua, os seus discípulos não jejuam. Jesus não era politicamente correto. Os fariseus eram politicamente corretos. Os fariseus eram impecáveis. A gente olhava para um fariseu, ele estava lá com o rosto transfigurado, com a mão no estômago, ai, estou jejuando. Levantava a voz, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse publicano. Obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador que nem ele. Eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que vem na minha mão. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como ele. Aí vem Jesus e diz, sepulcro caiado. Está lindo por fora, impecável por fora, mas por dentro só tem coisa morta. E aí o publicano está lá de joelho dobrado, dizendo, tem misericórdia de mim, pecador. Não ousava levantar o rosto, mas dizia do seu coração para Deus, se propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, pecador. E aí Jesus diz, qual dessas duas igrejas vocês acham que saiu justificada para casa? Aí entra o verso 4, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonar, também lá no original grego, significa não interferir, deixar ir, mandar para outro lugar. O que essa igreja fez? Ela viu que o primeiro amor estava indo embora, ela não interferiu. Ela viu que estava alguma coisa sendo prejudicial, ela deixou, foi levando com a barriga, como a gente diz no ditado popular, até se tornar essa igreja aqui. Você deixou o seu primeiro amor. Às vezes eu fico olhando para mim mesmo. Você acha que está sendo fácil pregar isso? Quem apanha primeiro é quem vai pregar.
Mas eu olho para mim mesmo como que o Espírito Santo dizendo para mim, eu tenho saudade daquele Robertson doido. Incorreto ou politicamente incorreto. A sensação que eu tinha quando eu comecei o ministério é que não importasse a mensagem que eu pregasse, ela vinha de Deus, e muitas vezes eu via, por exemplo, quem estava atrás de mim no púlpito torcendo o nariz, e Deus pegando a igreja, fazendo milagres, coisas tremendas. A sensação que eu tinha é que mesmo o púlpito não gostando, se alguém se levantasse tentando pegar o microfone, não conseguiria, pelo poder da mensagem, da palavra. Por muito tempo, algumas mensagens em alguns lugares eu nunca mais voltei. Pastor Anderson mesmo lembra como eu pregava um tempo atrás, não que não pregue hoje, mas eu ministrei muitas vezes na igreja que o pastor Anderson dirigia, em outro ministério. Mas a sensação que eu tinha é que por mais dura que fosse a mensagem, ou batesse quem fosse bater, se eu não entregasse, não faria sentido eu estar com o microfone na mão em cima de um púlpito. Eu pediria para Deus me deixar descer e pôr outro no lugar, porque eu não prestaria para nada. Aos poucos, parece que politicamente correto vai tomando a nossa vida. E a gente não quer ser repreensível aos olhos de ninguém. Mas aí a gente é totalmente irrepreensível aos olhos de Deus. Eu me lembro de lugares em que Deus literalmente comprava a briga, quando eu falava aquilo que Ele mandava. E eu não estou dizendo que ultimamente eu não falo o que Ele manda, eu estou dizendo que me falta mais coragem, mais ousadia, e o sentimento que eu tinha antes. Eu só andava com gente doida, mas no melhor sentido da palavra. E voltar ao primeiro amor não quer dizer continuar andando com gente doida. Falo gente doida de gente que orava muito, buscava muito a Deus, subia a monte e ia para a vigília, mas não tinha conhecimento nenhum. De gente que profetizava e Deus usava para revelar coisas que a pessoa pensava, mas que pedia para Deus tirar as almas do purgatório. É esse o nível. Eu não estou falando que voltar ao primeiro amor e as primeiras obras é andar assim. Mas o sentimento que me fazia, a sinceridade que me fazia andar assim. Eu me lembro que eu não via a hora de chegar num culto, ou procurava culto quando não tinha culto em outra igreja, porque queria cultuar, porque durante o dia estava queimando dentro de mim. Era a lágrima que descia, era a vontade de sair pregando para quem estivesse do lado. Chegava no culto e encontrava Jesus em tudo. Hoje a gente não encontra Jesus em nada, e ainda põe a culpa no próprio culto, dizendo que o culto é frio. Nada era ruim, você lembra disso? Tudo era bom, agora nada é bom. Ah, porque tal momento, ah, porque tal palavra, ah, porque tal pessoa, ah, porque fulano, ah, porque ciclano, ah, porque isso, porque aquilo. E a gente entra aqui, todo mundo louvando, a gente está assim. Alguns ainda têm desculpa, ah, eu não enxergo a letra ali, ou eu não conheço a letra do louvor, mas sabe orar? Se souber orar, fecha o olho, curva a cabeça, vai falando com Ele. Vai cultuando. Ser sincero com você mesmo não é a distância, não é a letra que você não enxerga. É que você não se enxerga mais. É que eu não me enxergo mais. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonaste o teu primeiro amor, você deixou ir, você colocou em outro lugar, você não interferiu quando o primeiro amor estava indo embora. É isso que Jesus está dizendo. Uma igreja humanamente irrepreensível, mas aí Jesus vem e diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Você acha que isso é brincadeira? Eu olhei para essa palavra, e eu vou ser sincero, eu não tenho ideia da dimensão disso.
Eu não sei até onde isso vai. Eu não tenho ideia da profundidade disso que Jesus está dizendo. Só quem recebeu aquela palavra naquela igreja, naquele momento, teve ideia do impacto que foi. Eu sei mais ou menos pelo que impactou a minha vida. Mas a circunstância é diferente, porque talvez nem como Éfeso eu sou. Nem tão perseverante assim. Nem tão amante do nome dele assim. Talvez nem com tantas qualidades como Éfeso. Então só Éfeso mesmo para saber o impacto dessa palavra. Mas ele está dizendo aqui, você entende o que Jesus está dizendo aqui? Se você não voltar para o primeiro amor, você pode ser ortodoxo. Você pode pôr à prova apóstolos que se dizem apóstolos e não são, mas mentem. Você pode resistir por causa do meu nome. Você pode ser rígido na doutrina, rígido na palavra. Você pode não se desviar para a esquerda nem para a direita. Mas se você não voltar para o primeiro amor, eu vou tirar de você o seu castiçal. Ou seja, você vai continuar existindo como organização, mas não como organismo. Você vai continuar sendo uma igreja irrepreensível aos olhos humanos, mas para mim já nem vai ser mais igreja. Porque quando Jesus fala assim, Ele dá tempo para se arrepender. Ele dá tempo para se arrepender. Aí Ele diz, lembra-te de onde caíste, é a primeira coisa. Se lembrar. Se Ele pede para eu me lembrar e você se lembrar, é porque a gente tem capacidade de se lembrar. Ele não ia pedir algo que a gente não ia conseguir fazer. Lembra de onde caíste. Ele estava olhando para Éfeso e dizendo, olha para Atos 19, Éfeso. E lembra de Atos 19. Lembra dos 12 que foram batizados com o Espírito Santo. Lembra dos livros de magia queimados. Lembra do amor e da paixão, enquanto uma fogueira estava acendendo aqui, queimando livros de magia, outra fogueira o Espírito Santo acendia ali, no coração de cada crente. Lembra desse amor todo que enfrentava os do Sinédrio, enfrentava os da sinagoga, enfrentava os adoradores de Diana, e ficava de pé. Por amor do nome. Lembra do amor que ficou 2 anos todo dia, 5, 6 horas ouvindo a palavra, e hoje não aguenta ouvir 30 minutos. Sabe por que a gente não aguenta meia hora de oração? Porque a gente não ora durante o dia onde a gente está, a gente espera para orar aqui. Ou você acha que Paulo, quando diz orar e sem cessar, ele ficava de joelho todo dia, toda hora, todo momento? Não tinha viagem para fazer? Não tinha 5, 6 horas para ensinar em escola por 2 anos? Não tinha chibatada para levar por amor do nome dele e da causa do Evangelho? Paulo não estava 24 horas por dia de joelhos dobrados, mas ele estava 24 horas por dia com o Espírito conectado com Deus, falando com Deus. Eu não me lembro se foi Moody quem disse que não orava 10 minutos no dia, mas não ficava 10 minutos sem orar. Ou seja, orava em todo momento. É nesse momento que você vai sentir o Espírito Santo como uma pessoa real do seu lado. E aí quando a gente fala de experiência com o Espírito Santo, não espere ter experiência com o Espírito Santo orando 15 minutos no domingo à noite. Fala aqui daquilo que acontece quando ninguém está vendo. Fala aqui o que acontece quando eu estou lá em casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade. O Espírito Santo puxou minha orelha dizendo, cadê aquele Robertson? Que as pessoas diziam, eu senti a presença de Deus só de te ver. E não é porque me via, porque se me ver não vai sentir a presença de Deus mesmo. É por conta daquilo que era produzido quando ninguém via. Quando ninguém via. Aí você pode estar pensando, o Robertson está falando muito dele. Não, eu estou falando da seriedade disso, porque se eu não me arrepender, ele vai mover de mim o meu castiçal. Mas e se viesse uma carta quentinha de Jesus na nossa mão aqui, dizendo, conheço as tuas obras? Como é que ela ia terminar? E a minha vontade hoje é que Jesus coloque essa carta na minha mão.
Porque Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Quem não é corrigido é bastardo, não é filho. E se Ele está puxando a tua orelha essa noite, é porque Ele ainda é seu pai. Ele não moveu de você o castiçal. Ele ainda te considera igreja. Lembra de onde caíste. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.